Bom, vou dar início à nossa segunda aula do curso terapeuta da turma de janeiro de 2024, aqui no Comad, na cidade de Embu-Guaçu. Começando a segunda aula com gravação, né? Gravando a aula para a gente colocar no grupo e no nosso canal. A aula de hoje a gente vai tentar dar duas matérias hoje, espiritualidade e paradigmas. Então, espiritualidade, vamos começar com espiritualidade. Eu costumo dizer que muitas pessoas confundem a espiritualidade numa comunidade terapêutica ou até mesmo num atendimento ou numa reunião como algo religioso, né? E não tem nada a ver. A espiritualidade que a gente tem que levar para os nossos pacientes ou clientes é a espiritualidade de elevar o seu espírito. Não é colocando ou impondo religião. Primeiro que a maioria das clínicas são laicas e ecumênicas. Então, sim, é exatamente isso. A espiritualidade não tem religião, não tem dogmas. É uma busca pessoal pelo significado da vida, pela conexão com o divino e paz interior, ou a conexão com o seu poder superior da maneira que você o compreende. Então é o que eu falo muito para os meus pacientes, não importa o que você vai seguir na sua vida, o que religião você vai seguir. Para mim o que importa é você ficar limpo, retomar as rédeas da sua vida e ser feliz. Tá? Isso é o que é importante para mim. Por mais que eu tenha o cunho religioso, né, e eu tenho um cunho evangélico, por causa da minha opção, né, de crença, mas se eu tivesse sido chamado para ficar pregando e chamando pessoas ao arrependimento dos seus pecados e se convertendo ao cristianismo, eu estaria lá na minha igreja, sendo pastor e trabalhando com a igreja, né? E não foi o meu caso. O meu chamado realmente é para trabalhar com dependência química, ajudando os dependentes químicos a se livrarem desse mal e, ao mesmo tempo, me ajudando também a manter minha recuperação, porque eu também sou um dependente químico e preciso de manter em recuperação. Do mesmo jeito que eu falo para todos, é o que eu pratico também. É igual quando eu falo para todo mundo que para a gente ficar limpo, a gente precisa de cumprir os evites, que é evitar lugar de pessoas e hábitos. O que eu faço? Eu trabalho num lugar onde eu evito de uma vez só lugares, pessoas e hábitos. De uma vez só eu resolvo, eu pratico o meu evite trabalhando no lugar certo. Se eu voltasse a trabalhar com um restaurante, como que eu ia fazer? Trabalhando num lugar onde todo mundo bebe, ou toda a maioria usa droga, papo da ativa, papo de um monte de coisas que ia me influenciar e ia acabar me levando a uma situação de risco. Entendeu? Então, assim, e aí o que é a espiritualidade? Espiritualidade é eu elevar o meu espírito, é eu crescer, evoluir como pessoa. Então, muitas vezes, a gente pensa, como que eu vou elevar os meus pacientes? Ou como que eu vou dar uma reunião de espiritualidade? E aí eu já vou muito para o lado religioso. E aí, o que acontece muito em comunidades? As pessoas que não é daquela região começa a debater, começa a questionar e aí te gera problemas. Então, eu posso usar a minha religião na espiritualidade? Posso, mas eu tenho que saber fazer isso. Eu tenho que usar de uma forma que ajude as pessoas a elevar o espírito delas e se sentirem bem. Não chegar pregando ou impondo uma religião como se eu estivesse numa igreja, por exemplo. Eu tinha época que eu fazia a espiritualidade e os umbandistas e os espíritas participavam porque eles gostavam dos louvores que eu colocava e da palavra que eu ministrava. Mas que palavra que eu ministrava? Olha só, na China, quando eu estive na China, lá é proibido você pregar com a Bíblia, abrir a Bíblia e pregar. Mas não é proibido você compartilhar algo do seu coração. Entendeu? Então, assim, eu falava em público na China compartilhando o que Jesus fez na minha vida. E isso é mostrando como eu elevei o meu espírito.
E até mesmo é uma maneira de evangelizar sem impor, porque eu só estou compartilhando, entendeu? Uma experiência que me elevou espiritualmente. Então tem muitos meios de eu fazer uma espiritualidade sem impor religião. Mas eu trabalho numa comunidade onde existe o cunho evangélico. E quando o paciente chega, ele é sinalizado, ele é avisado que naquela comunidade é cunho evangélico. Então, na espiritualidade, eu vou trabalhar em cima da Bíblia, em cima da religião e vou pregar mesmo a palavra, porque aí a gente tem um cunho evangélico. Então, assim, o terapeuta, ele precisa saber a unidade, como unidade que ele trabalha, né, para ele saber como ele vai colocar. E você precisa saber trabalhar em ambas as situações. Eu conheço muito terapeuta que não trabalha com parte espiritual. Eles não fazem espiritualidade, porque eles não são evangélicos, mas isso não podia deter eles de fazer espiritualidade, porque a espiritualidade não é religião. Então não importa a sua religião, não importa que se você está como terapeuta numa comunidade e você tem lá no cronograma a espiritualidade, você pode e deve fazer espiritualidade bem feita de uma maneira que faça as pessoas evoluírem, as pessoas alcançarem o espírito dela e se sentir evoluídas, porque muitas vezes, ou praticamente todas as vezes, a maioria dos dependentes químicos são praticamente pessoas perdidas. Nós nos perdemos em algum momento e nós nos desconectamos, até mesmo da nossa alma e do nosso espírito. Nós nos arrasamos, né, espiritualmente, e agora a gente precisa de ajuda em tudo. E aí, por isso que coisas simples que a gente fala lá nas palestras e aqui no curso vocês vão ver, coisas simples que a gente fala faz tanto significado. Porque outra hora eu só não entendia de nada, eu só não sabia de nada. E o que o terapeuta tem que fazer? O terapeuta tem que levar conhecimento. O terapeuta tem que ir e levar a palavra para essas pessoas se encontrarem. Eu não posso chegar com os dois pés no peito de todo mundo querendo impor situações. Por isso que as palavras talvez, ou sempre falar, ó, eu posso estar errado, mas o que eu estou falando pode servir para algumas pessoas. Eu não sou o dono da verdade, nem detenedor de todo saber, né? Eu só estou compartilhando o que serviu para mim, entendeu? Então, essa maneira de se comunicar faz com que as pessoas entendam que você não está impondo o que você está falando para elas. Então, elas ficam uma palestra leve, fica uma espiritualidade leve. Por mais que você vá falar, eu tenho, para vocês terem uma ideia, eu tenho técnica para tudo que eu faço. Eu tenho um aplicativo que é de devocional diário. Esse devocional é uma palavra, é uma explanação de um versículo, tá? Porém, ele não é muito, como que eu posso, eloquente. Ele é uma explicação do versículo bem teórica, sabe? E aí, quando você lê aquele devocional, não parece ser uma pregação, não parece ser algo imposto, parece ser algo explicativo. Da Bíblia de Estudos, por acaso? Hã? Não, eu tenho um aplicativo. Então, olha só, eu vou fazer um devocional, né, explicando sobre espiritualidade, tá, gente? Espiritualidade. A gente não está falando sobre pregar ou sobre dar um devocional numa unidade evangélica. A gente está falando sobre espiritualidade, onde você tem que encontrar um meio termo de não ser tão eloquente, tão firme numa palavra e também não ser sem nexo, sem pé, sem cabeça. Então, o que eu faço? Eu tenho esse aplicativo que eu uso há muitos anos, que é o devocional. Então, eu vou fazer o devocional. Eu coloco louvores que são músicas bonitas, né, que fazem bem a alma. Tem os louvores, a minha alma. Tem os louvores que até das pessoas espíritas adoram, né? Eu botava Padre Marcelo, né, na espiritualidade, um louvor do Padre Marcelo. Então eu botava louvores que também fosse algo que fizesse todo mundo se sentir bem, que criasse uma atmosfera favorável a todo mundo se sentir bem espiritualmente. E aí depois eu lia esse texto que não era tão eloquente.
e compartilhava algo do meu coração sobre aquele texto. Então era assim, era simples, era objetivo, não impunha religião e todo mundo se sentia bem. E qual que era o meu, né, objetivo na reunião de espiritualidade? Era fazer todo mundo elevar o espírito, era que todo mundo se sentisse bem. Né? A espiritualidade, a gente é o acalento do dia. Né? Eu gostava de fazer espiritualidade de manhã, né? Ou então de noite. Né? Mas eu gostava mesmo mais era de manhã, porque a gente já começa o dia com essa sensação de bem-estar e de tranquilidade. Entendeu? Então, isso é espiritualidade. A gente encontrar uma maneira bem inteligente, bem dinâmica, bem didática, para a gente levar um momento para elevar o espírito de nossos pacientes. E que eles tenham um momento agradável com eles mesmos, se encontrando espiritualmente. Né? E aí, isso é um meio de você fazer a espiritualidade numa unidade ecumênica, né? Se você está numa unidade evangélica, aí você já pode fazer um devocional com uma palavra mais incisiva, né? Realmente indo mesmo para a palavra, realmente chamando as pessoas a se converterem, né? Vamos colocar assim. Fala, Diego. Deixa só o Diego falar aqui primeiro. Na comunidade onde a gente está lá, a gente tem a Bíblia lá de estudos. E para quem não sabe, o programa de 12 Passos ele é tirado da Bíblia, né? E lá a gente tem estudado de acordo com os dias os provérbios. E aí eles têm uma conclusão lá embaixo do dia relacionada à dicção e tudo. E durante a Bíblia também tem passo 12, passo 10. Sim. E a gente procura seguir tipo, os mandamentos. A gente segue lá, vai pegar os 2 mandamentos mais importantes: amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E daí já tu vai chamar o próximo como a mim mesmo. Eu não vou cobiçar a mulher dele, eu não vou roubar, não vou matar, não vou trair. Sim. E Deus acima de todas as coisas, né? Exatamente. Bom, para quem não sabe, existe a Bíblia Despertar, né? Todo mundo conhece a Bíblia Despertar? Vocês conhecem? A Bíblia Despertar é a Bíblia que tem os 12 passos com referências bíblicas. Se eu não me engano, 3 ou 4 estudos sobre os passos com referências bíblicas e a melhor Bíblia para a gente. Sim. Até mesmo se você for fazer uma espiritualidade usando um trabalho dos passos da Bíblia Despertar, você consegue não espiritualizar tanto, né? Não levar para um lado religioso, porque você está usando os passos, porém você está usando também versículos de referência. Basta a maneira que você vai... A linguajar é mais moderna para entender, né? Exatamente. A diferença é a maneira que você impõe situações. Olha só, uma vez eu tive uma reclamação de um rapaz que estava fazendo a espiritualidade e ele começou a fazer uma explanação não tão voltada à religião, né? Não tão voltada a uma pregação, porém a maneira eloquente dele falar incomodou todo mundo, porque todo mundo veio falar que ele estava fazendo culto. E era o jeito dele falar. Não, ele era evangélico como eu. E ele realmente se empolgou e foi como culto mesmo, foi eloquente, começou a pregar e começou... Não, nem tanto. E aí outras pessoas se incomodaram. Então, assim, a gente tem como terapeuta, a gente tem que saber que tem unidades que eu possa ir a trabalhar, que eu não tenho cunho evangélico, porém eu posso levar a palavra de Deus, mas de uma maneira mais sensata, mais branda, para que não entre a eloquência e não pareça um culto. Como que eu faço isso? Simplesmente falando da palavra no mesmo tom de voz, sem eloquência, usando textos, explanações e experiências de vida, né? Então eu faço uma coisa bem leve e usando louvores também. Os louvores sempre é legal usar na espiritualidade, que realmente eleva, né, a nossa alma. Em conjunto com uma palavra branda, né, de uma maneira bem explicativa e didática, com uma experiência pessoal. Você consegue fazer uma espiritualidade que alcance todos. Diga, Thiago. Boa tarde aí, companheiros. Boa tarde, Thiagão.
Eu estava internado agora há pouco tempo, na verdade deve ter uma semana praticamente que eu saí de uma internação. E o que acontece? Eu por um tempo dirigi a espiritualidade. É necessário somente louvor, porque, por exemplo, eu às vezes colocava para a abertura da espiritualidade que a gente fazia de manhã lá na clínica, quando eu dirigia a espiritualidade, algumas músicas, por exemplo, está escrito, que é do Xande de Pilares, que é aquela ergue essa cabeça, mete Sim. o pé, manda essa tristeza embora. Aham. Eu achava que exatamente aconteceu isso que o senhor falou. Anjos do Rapa. Já começava o dia bem, entendeu? Mas eu também tomava um cuidado, porque algumas músicas poderiam remeter a épocas de ativa. Sim. Então eu também... Né? Então, necessariamente tem que ser louvores? Não. Ou poder umas músicas que... Não. Eu já vi espiritualidade que usava aqueles MPB antigo, que eram músicas motivacionais, e eu achava mó barato. Só que eu, como eu tenho cunho evangélico, eu não consigo, né? Eu uso louvores, mas aí eu sei escolher louvores que também não sejam tão... antigos. Não, assim, tão religiosos, né? Louvores que são músicas bonitas que todo mundo gosta. Eu tenho uma música do Salomão do Reggae, não sei se vocês conhecem. Salomão do Reggae tem uma música Menina Tatuada. Essa música é mó barato, cara, e é reggae. Então todo mundo, quando eu boto a música, todo mundo faz assim, né? O cara vai botar um reggae, mas aí quando começa a história da música, todo mundo vai, caraca, tipo assim, todo mundo se identifica com a música, né? E tem aquele ritmo, aí todo mundo começa a rir da letra da música, aí identifica, aí no final da letra o cara se converte, né? Então, assim, dá um momento de alegria e descontração. Então, assim, espiritualidade não quer dizer que tem que usar louvor. A gente tem que usar a nossa criatividade para ajudar as pessoas a se elevarem espiritualmente, terem um momento de graça, terem um momento de alívio, de acalento, sabe? Aí você tem que pensar o seguinte: espiritualidade, para que é espiritualidade numa comunidade? É a mesma questão do capelão. Para que serve o capelão? O capelão é o cara que leva alívio, leva a palavra de conforto para pessoas que estão no momento de crises, né, espirituais e emocionais. A parte espiritual da casa, né, das comunidades, é exatamente isso. É para levar acalento, força, paz para as pessoas que estão ali passando por todo esse processo de tratamento. Então nós temos... Eu não acredito que... Vou botar assim, na casa a gente for fazer um culto. Aí é um culto, aí a gente larga o aço mesmo, é culto. Mas espiritualidade, eu acho que não é um momento de eloquência, é um momento de realmente conseguir usar a imaginação, a criatividade, cada um da sua maneira. Sempre lembrando que vai ter várias pessoas de várias religiões e que eu estou ali para ajudar todas, ou quase todas as que eu puder. Sempre tendo muito discernimento sobre o que eu vou usar, entendeu? E se eu conseguir juntar ferramentas para fazer um momento brando e sabe, tranquilo para essas pessoas, eu acho que esse que é o fundamento. Tá? Lembrando que a gente tem comunidades laicas e ecumênicas, a gente tem comunidades involuntárias com cunho evangélico e sem cunho evangélico. A gente tem turmas, a maioria das turmas, dos acolhidos são evangélicos. Porém, a gente sempre tem que lembrar que tem uma parte que tem outras religiões e a gente precisa de alcançar eles também. A gente não pode, só porque a maioria é evangélica, eu vou largar o aço aqui e não. Eu preciso de trazer essas pessoas também. Até mesmo se eu for evangélico, eu preciso de ter esse discernimento que eu estou ali também para alcançar essas pessoas, né? Para levar uma palavra da verdade para elas. Bom, a espiritualidade, certamente... Vamos seguir aqui nossa apostila. A apostila está aí no grupo, tá, gente? Todo mundo viu aí? Olha na 3. Bom, espiritualidade. Oi. Tirar uma dúvida. Eu, no meu período de acolhido, na onde eu fiz meu tratamento, ele é um laico, sem cunho religioso pré-definido, mas todo o âmbito que é voltado à espiritualidade, ele é sempre trazido em cima da Bíblia. Sim. Dentro do
pouco do tratamento, tem algumas pessoas como eu, algumas pessoas que tinham outras religiões, seja espírita, testemunho de Jeová, umbandista, católicos, e dava para perceber que essas pessoas se sentiam desconfortáveis de às vezes estar escutando de uma forma mais incisiva, porque em alguns momentos pareciam que estavam tentando fazer uma conversão do acolhido, ao invés de, que nem você falou, dar uma calma ali para uma pessoa achar da melhor forma dela, uma forma de se conectar com o poder superior da forma que ele crê, entende e aceita. Então, nesses casos, mesmo em comunidades que tenham um cunho religioso pré-definido, o acolhido ele tem muito direito de se negar, por exemplo, de participar desse questão. Então, já aconteceu comigo. Olha só, se você trabalha numa comunidade que não tem cunho definido, é uma instituição laica e ecumênica, e você vai fazer uma espiritualidade onde você começa a ficar muito eloquente na sua palavra e começa a levar muito para um lado religioso, o espírita, ele pode sim falar, olha, gente, eu não concordo com essa espiritualidade, eu não vou participar. O que eu fazia como terapeuta? Maravilha. Só que é o seguinte, não é só porque você é espírita que você vai para o quarto deitar, ou vai ficar fumando, ou vai ficar à toa. Então tá bom. Então você tem que encontrar uma maneira de você elevar o seu espírito. Né? No momento da espiritualidade, você não quer participar da espiritualidade em grupo, você tem que ficar sozinho, meditando, olhando o livro da sua religião, porque é o momento da espiritualidade. Todo mundo tem que fazer a sua espiritualidade naquele momento. Né? Por quê? Porque muitas vezes não era só eu que trabalhava nas unidades, só eu que fazia espiritualidade. Geralmente, quando eu ia fazer espiritualidade, todo mundo participava. Mas quando eram os outros meninos, como eu disse, eles ficavam mais eloquentes na palavra, e aí foi o que você falou. O espírita, o bandista, o Seixinoe, eles não têm problema com a Bíblia. Eles têm problema da maneira que você prega. Entendeu? Se você pegar a Bíblia e falar e explicar sobre uma passagem bíblica com uma palavra branda de explicação, e se ele não se sentir pressionado à conversão à sua religião, ele gosta. Agora, se ele começar a perceber que você está pregando para ele, querendo converter ele vai começar a se sentir invadido, né? Então, aí você imagina, uma pessoa já está com problema com dependência química, já está cheio de problema na vida, já está internado, e aí você ainda quer converter ele, você vai arrumar problema. Eu acredito mesmo, entendeu? Porque a gente tem que analisar que a espiritualidade e o programa de 12 Passos, ele não é religioso, né? Por isso não, que até, por isso que, olha só, o programa de 12 Passos né? nos ajuda a fazer espiritualidade, porque quando a gente usa muito poder superior, é o poder superior de cada um, como cada um se concebe. A espiritualidade é para você encontrar o seu poder superior. É para você elevar o seu espírito, né? Por mais, como eu disse, gente, eu estou explicando para vocês como agir como terapeuta, tá? Mas tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus, eu falo, se me der uma oportunidade, eu falo de Jesus, entendeu? Se me der uma oportunidade, eu tento sim levar a verdade para uma pessoa que está com outras crenças, eu não tenho problema com isso. Mas muito calmamente, sem querer invadir o espaço de qualquer um. E acaba assustando, afugentando. Sim. Não, eu fiquei internado há 6 meses numa clínica, eu andei notando que pessoas quando iam fazer espiritualidade falavam de Deus, a palavra Deus, as pessoas já ficavam muito para trás. Mas como você falava de um poder superior... Sim, aí você abre um leque. Sim, olha só. Se eu pregar para vocês, eu consigo pregar para vocês aqui e vocês nem vão perceber que eu estou pregando. Porque você vai estar elevando o seu... Só porque eu não vou ser eloquente, só porque eu não vou levantar minha voz, nem ser mais incisivo, nem fazer aquele chamamento, né, para conversão, e nem vou ser incisivo às minhas palavras. Eu simplesmente vou compartilhar uma explanação de um versículo. Eu acho que isso se relaciona a... Então, olha só, para você ter uma ideia, quando eu estava na China, quando eu falava de Jesus, as pessoas não conheciam Jesus.
falava, começava a explicar, nós somos missionários, viemos trazer a palavra de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é filho de Deus. É filho de... Aí falava lá o nome lá do Buda. É filho de Buda? Não. Deus que criou tudo. Aí eles faziam assim pra gente, mandava a gente sair. Porque a partir do momento que você fala que o seu Deus é maior que o Deus deles, eles já não concordam e já fecham a mente para você. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as palavras e do jeito que a gente coloca. Muitas vezes, se eu tiver esse discernimento na minha espiritualidade, eu consigo até alcançar essas pessoas que têm outro caminho. Mas isso é uma coisa bem serena, né? E com muito discernimento que eu preciso. Agora, se eu trabalho numa comunidade que lá no contrato, lá no cronograma, está escrito que nós somos cunho evangélico, na espiritualidade pau na lenha, é a palavra e chama para o arrependimento. E se o bandido, se o espírito que estiver lá achar ruim, fala, queridão, quando você entrou, você sabia que aquela cunho evangélico. Então você vai assistir. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Eu já trabalhei numa clínica mantida pelo Estado com cunho evangélico, entendeu? Mantida pelo Estado. A gente aceitava qualquer pessoa, porém, a partir do momento que entrava, você não tinha que se converter. Não, eu sei, mas você tinha que participar das nossas reuniões de devocionais da palavra. Entendeu? Então é assim que funciona. Vocês entenderam como funciona a espiritualidade para um terapeuta? Bom, espiritualidade. O que é espiritualidade? Certamente cada pessoa tem sua própria ideia desse conceito. É um contexto geral. A espiritualidade pode ser definida como uma busca humana por um significado para a vida, por meio de conexões intangíveis. E espiritualidade tem a ver com propósito e sentido. É um grande ato de conexão entre o ser humano e o divino. Mas, porém, é a busca por um reencontro com sua essência, de si mesmo, a relação saudável com o outro, conectando-se com algo maior que si próprio. Nessa matéria, vamos analisar a essência da espiritualidade por meio de diferentes pontos. Assim, poderemos compreender o assunto com mais amplitude e clareza. Vamos colocar assim, eu vou fazer uma espiritualidade de noite, no final da tarde. Se eu coloco todos os meus pacientes numa roda, né, ou numa fogueira, e começo a tocar músicas assim de MPB, aquelas músicas, né, que a gente conhecia lá de antiga, que não falava de apologia à droga nem nada, né? Ou então o sertanejo, aquele sertanejo antigo que falava de amor, né? E aí você imagina 50 dependentes químicos no momento de espiritualidade cantando e tocando violão. Isso é espiritualidade, cara. É a conexão com o próximo, é eu cantando, me conectando, né? É participando de algo em comum com os outros. Espiritualidade não é só a palavra, a pregação, o didático, não. O problema é que as pessoas ficam muito engessadas do jeito que aprendeu. O que acontece? Os terapeutas de dependência química, todos passaram por uma internação. E aí eles acham que o que eles passaram, o que eles viram lá, que é o certo. E não abrem a mente para fazer o diferente. Se eu não tivesse aberto minha mente, eu nem estaria aqui. Porque o que eu aprendi na minha internação não tem nada a ver do que eu falo hoje em dia. Mas aquilo lá serviu para mim. Mas não quer dizer que eu creio que sirva para todos. Então eu faço diferente. A minha espiritualidade, eu faço voltada à palavra. Eu uso um devocional com louvor e com uma experiência pessoal. Mas não quer dizer que se alguém um dia tivesse feito um momento de louvor, um momento com uma música, ou algo que me conectasse com meus irmãos e fizesse nós termos um momento agradável, eu iria achar que não é espiritualidade, porque entendeu? A espiritualidade é muito mais do que só ouvir alguém pregando. Tem louvor cantado, né? Tem louvor. Então, olha, você pode... Aí eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Cara, você pode muito bem
escolher uns louvores, botar todo mundo para cantar, ver, organizar se alguém toca um violão, bota um violão tocando, então uma música no som, incentiva todo mundo a cantar junto. No meio de 2 louvores, você lê um devocional, entendeu? Depois solta mais uns louvores, chama todo mundo para se levantar, para se abraçar, entendeu? Incentiva as pessoas a se conectarem com os outros e com ela mesma. Sim. Se envolver, né? Entendeu? Isso é espiritualidade. Entendeu? As pessoas confundem espiritualidade com culto. Uma religião. Entendeu? Com devocional. São coisas diferentes. Olha, um devocional é um mini culto, né? Onde você tem um louvor e uma palavra e um encerramento de meia hora. É um devocional. Um culto, vocês sabem que já tem a palavra. Aí tem a palavra de iniciação, tem os recados, tem o louvor, aí depois tem uma palavra de 40 minutos, tem o apelo, né, para o arrependimento, né? Aí tem as orações. Então, assim, e a espiritualidade não tem nada a ver com isso. A espiritualidade é onde a gente fala de uma palavra, a gente fala de um tema, onde as pessoas vão se conectar, se sentir bem e ter um momento feliz, entendeu? Ter um momento de alívio espiritual, onde eu vou ter um momento legal de cantar, de ouvir uma palavra tranquila, né? De ver os irmãos também se conectando com aquilo tudo. Isso que é o mais importante. Qual é a importância da espiritualidade? Bom, antes de ler, eu vou até explicar o meu ponto de vista. Nós somos pessoas que lidamos com pessoas muito frágeis, muito debilitadas. E nós somos também. Eu não sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa sensível. Entendeu? Por isso que os problemas que eu tive na vida doeu mais em mim do que nas outras pessoas que teve o mesmo estilo de vida que eu. Só que elas não eram tão sensíveis. Essas situações não doeu tanto nelas como doeu em mim. Então eu tive minhas dificuldades. Então a minha parte espiritual também é muito sensível. Eu me abalo muito, me afasto muito e não consigo me elevar com tanta facilidade espiritualmente. Então, essa parte espiritual no tratamento é o que eu falei antes, é um acalento, é um aconchego, é um momento de eu me conectar, um momento de paz, é um momento de eu buscar ou de recomeçar a ter contato com o meu espírito, com a minha alma e começar a me sentir bem comigo mesmo. Entendeu? Então, assim, é muito além de só pregar uma palavra. É muito além de fazer só um devocional. Nós precisamos de usar estratégias para criar um momento onde as pessoas se sintam bem. E aí, qual é a importância da espiritualidade? Muitos de nós possuem o desejo de compreender coisas que não podem ser explicadas. E a espiritualidade aponta o caminho para a descoberta dos mistérios da vida. E aí, quais são os mistérios da vida? Quando eu elevo meus pensamentos e busco uma espiritualidade, às vezes eu começo a me conhecer melhor e até descobrir o porquê das coisas da minha vida. O que mais seria aconselhável um dependente químico em recuperação, em tratamento numa unidade de fazer, seria meditação. Mais importante do que qualquer outra coisa. Teria que ter um momento de 1 hora que botasse todos acolhidos na sala, com papel, com a caneta, com o livro, e todo mundo meditar em silêncio. Ficar em silêncio. Escrever, ler, pensar. Rapaz, é o que eu falo, o melhor horário onde a maioria se trata melhor é de noite. Na hora que bota a cabeça no travesseiro. Porque aí é a hora onde não tem barulho, não tem televisão, não tem ninguém para conversar, e aonde o cara vai ter que pensar sobre ele mesmo, com as coisas dele, e ficar sozinho com ele mesmo. E aí muitas pessoas não querem passar por essa situação, porque é difícil, não é fácil. Você ficar em silêncio no seu travesseiro pensando todas as mazelas da sua vida. E aí no outro dia a pessoa já fala que não está conseguindo dormir e pede remédio. Mas não está conseguindo dormir por causa da crise de consciência que ela está tendo. E essa crise de consciência é necessária. Porque senão fica sendo que nem uma fuga nas drogas, né? Tá fugindo, olha ou só, dormindo demais, ou se automedicando. Se eu sofro de noite com as minhas crises de consciência
e aí eu tomo remédio para correr dessas crises, quando eu sair, as crises vão parar? Não, vai continuar. E aí, quando eu sair, tem umas coisinhas melhor para usar. E aí? É encarar de E aí? frente. Aí sabe qual que é o problema? Ninguém quer ouvir a verdade. Porque se você começa a tocar na ferida... você sabe por que muita gente corre das reuniões em comunidade? Toca na ferida. É porque é onde toca na ferida e ninguém quer ouvir a verdade. Todo mundo continua na negação, todo mundo continua na prepotência, todo mundo... na sala de reunião eles ficam quietos, mas na hora que você sai no pátio, está todo mundo falando que vai continuar fumando, vai continuar bebendo e vai continuar voltando. Vai voltar. Aquele tiozinho não estava falando com nós aqui? Aquele tiozinho não é outra coisa. Você vai tomar uma? Não pode beber uma. Entendeu? Qual é a diferença entre religião e espiritualidade? É muito comum a associação de espiritualidade com a religião. No entanto, é muito importante saber que elas não estão necessariamente ligadas. Isso porque as práticas e os rituais religiosos podem ser meios para atingir a espiritualidade e não o objetivo final. Religião, por definição, é um conjunto pessoal ou sistema institucionalizado de atitudes, crenças, práticas religiosas, o serviço e adoração a Deus ou ao sobrenatural. Já a espiritualidade, por outro lado, denota uma experiência de conexão com algo maior do que você, viver a vida cotidiana de maneira reverente e sagrada. Espiritualidade é o aspecto da humanidade que se refere à maneira como os indivíduos buscam, expressam significado e propósito. É a maneira como eles vivenciam sua conexão com o momento, para si mesmo, para os outros, para a natureza e para o significado ou o sagrado. Em outras palavras, o que vale na espiritualidade é o propósito ou a intenção por trás da ação. Às vezes ela está pautada em relacionamentos, prática de alguma atividade, contato com a natureza e até mesmo na arte. Como buscar a espiritualidade? Olha só, se a gente pegasse e fizesse assim, esses dias alguém falou isso e na clínica de um amigo meu eles fazem, tá? Vamos juntar todo mundo, fretar um ônibus e vamos passar um dia na praia. Isso é uma busca de espiritualidade. Passar um dia feliz num lugar legal e bater uma pelada na praia, tocar um violão, ficar em contato com o mar, com a natureza, todo mundo se sentindo bem, fazendo passeio. Vocês já viram assim, quando a gente faz isso? Em casa eu faço muito isso, tá? Às vezes eu chego em casa cansado, eu durmo um dia quando eu chego em casa. No outro dia eu levanto, tomo café com a minha esposa sai para trabalhar, e eu já boto a sunga e vou pra praia. Sozinho, sem celular, sem nada. Eu saio de casa, eu moro numa quadra da praia, saio de sunga, sem chinelo, sem nada, só sunga. Vou até, fico lá no mar, fico mergulhando, nado pra lá, nado pra cá, entendeu? Vou na areia, sento um pouco e volto pra casa. Eu já volto como outra pessoa. Certo. Porque eu fui fazer a minha espiritualidade. Às vezes as pessoas acham que espiritualidade é ficar lá orando, Cara, isso daí é a minha busca pessoal com a minha religião e com Deus, que eu faço, né? Isso aí é a minha oração, isso aí é um outro momento meu, quando eu estou orando e buscando ao Senhor. Agora, quando eu estou em casa, eu tenho meus momentos simplesmente de ir e conectar com a natureza, de ficar na água, de ficar sozinho. Rapaz, eu tinha um caiaque, eu passava a tarde inteira no caiaque sozinho pescando. Gostoso. Pescava nada, mas era ótimo ficar lá remando, jogando a vara. Adoro. Pra mim é uma terapia. Às vezes acabava isso que eu ficava jogando um anzol à toa. Sem isca, não. Sem isca e sem nada. Ficava lá. Aí na hora que estava anoitecendo, minha mulher chegava de carro, me pegava e ia embora. Eu adoro pescar. Então, assim, espiritualidade não é religião, tá? Espiritualidade é eu ter um momento para me conectar, né, com o meu poder superior, comigo, com a natureza, com os outros, e ter um momento que me alivie, ter um momento que, sabe, que me dê esse acalento, esse respiro para eu continuar, tá? Que aí é bem diferente. Como buscar a espiritualidade? Não existe uma fórmula ou um manual que desperte sua espiritualidade. Essa é a questão de prática e concentração no seu propósito e pode funcionar de formas distintas para cada pessoa. Ficar quieto,
Aprender a acalmar sua mente é uma das coisas mais simples e poderosas que você pode fazer para se sentir em contato com a sua verdadeira natureza. Outras 5 maneiras de desenvolver a espiritualidade: meditação, manter-se presente, ser grato, ofereça seu tempo para alguém que necessita, que é se colocar à disposição do próximo. Bom, tudo que eu posso fazer de bom grado, que vai me colocar numa sensação de bem-estar, conectando-me com outro e com a natureza, é uma forma de espiritualidade. Agora, a forma mais poderosa que tem de espiritualidade é meditar. É você simplesmente parar e pensar sobre os seus conflitos interiores, pensar sobre suas mazelas, chorar pelos seus erros. Isso é meditar, isso é se espiritualizar. Você tem noção o quanta cura eu posso buscar, quanto mover dentro de mim eu posso conquistar quando eu paro e lembro de uma situação e choro por ter passado por aquilo e me perdoo por ter me colocado naquela situação, feito aquela situação, causado aquela situação, perdoado outros envolvidos. Rapaz, quando a gente consegue dar esses exemplos e fazer que nossos pacientes se coloquem também nessa situação de ter esses momentos de meditação para resolverem seus conflitos internos, talvez seja isso o mistério de todo mundo, não só o dependente químico. O que seria um atendimento terapêutico para uma pessoa, tanto com problema de dependência química, quanto com problema de ansiedade, transtorno bipolar, borderline, depressão? Não seria a mesma estratégia? Para isso tudo? Porque como que você vai identificar o problema dessa pessoa, a não ser incentivando ela a buscar as causas desses transtornos e dessas situações? Porque todo mundo tem, cara. Mas às vezes a gente não sabe que a minha causa é essa. Se você dá palestra em qualquer caso de recuperação, você vai descobrir que a maioria das pessoas não sabe nem o que aconteceu com elas, nem por que está lá. Uma vez eu estava dando uma palestra, um menino levantou e falou assim: ô Brandão, se eu tivesse te conhecido antes, eu não estaria aqui não, cara. Porque se eu soubesse disso aí antes, eu não estaria aqui não. Eu não sabia disso. Olha só, se alguém lá atrás, no nosso passado, chegasse na nossa frente, né, virasse: ô João, ó, tem um pozinho aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, essa parada é bacana, maneira, dá uma onda legal, a gente vai curtir pra caramba. Só que ela vai tirar sua mulher, sua saúde, seu dinheiro, sua dignidade, ela vai te jogar na rua, ela vai acabar com a sua vida. Eu não nem poder. Você tá me entendendo? É que ninguém me avisou. Você tá me entendendo? Eu usei uma substância que eu não sabia o que ela ia causar na minha vida. E quando ela causou aquilo tudo, eu fiquei perdido, porque eu não sabia o que fazer. Me internar? E aí eu me interno, as pessoas falam que é incurável, de fim fatal e progressiva. Aí ferrou mais ainda. Clínica não cura ninguém. Ninguém me dá um parecer plausível do que eu preciso de fazer. Para me curar. E aí por que a gente faz esse curso? Exatamente para explicar isso, que existe sim respostas plausíveis para o meu problema. A diabetes, entendeu? E aí é o que a gente precisa de levar isso a outras pessoas. Por quê? Porque eu entrei num caminho que eu não conhecia e me perdi nesse caminho. E ninguém me ajuda a sair desse caminho, a não ser falar que esse caminho não tem saída. É incurável. É incurável. Não tem cura? Entendeu? Mas assim, existe sim um caminho. Existe sim várias maneiras de eu resolver as minhas causas, porque meu problema não é a droga, meu problema não é o álcool, meu problema são as causas que me levam ao uso de uma substância. E aí as pessoas falam muito sobre transferência de substância, mas ninguém explica dessa maneira. Ah, fulano está transferindo a compulsão por comida. Não, cara, mas não é que eu estou transferindo, eu estou em busca de um prazer para aliviar as minhas causas. Eu só estou em busca da mesma coisa. Eu preciso de parar e resolver as minhas causas.
eu preciso de meditar. Na espiritualidade é onde eu posso resolver a maior parte dos meus problemas. Porque quando eu medito, quando eu busco o meu eixo entre a minha alma e o meu espírito, né, lendo, meditando, simplesmente ficando sozinho por uns momentos e pensando, sofrendo pelo meu passado errôneo, mas também rindo pelas coisas boas que eu vivi, isso vai me curando e vai me amadurecendo. Porque olha só, todo dependente químico tem um retardo de amadurecimento, né? Vocês tudo deve ser como eu. Nós não nos sentimos num corpo exato, né? Eu tenho 50 anos, mas na minha cabeça eu tenho 25. É assim mesmo. Eu tenho 45, na minha cabeça eu tenho uns 20, eu tenho uns 28 hoje em dia, eu tenho uns 30. Eu tenho 25. Entendeu? Eu tenho evoluído. E aí, quando eu começo a meditar e resolver esse meu passado e sofrer pelos erros e ficar alegre pelos acertos, sóbrio, isso que faz eu amadurecer. Por quê? Porque o que faz as pessoas amadurecerem? Se não é os problemas, os sofrimentos e as alegrias da vida. É lidar com eles, né? Entendeu? E sobriamente. Sim. Uma pessoa normal passa a noite sem dormir, passa dias tristes, passa dias felizes, mas ela passa por isso tudo sóbria. Então isso amadurece ela, ensina ela a lidar com as coisas. Dá experiência a ela sobre situações. E aí sabe o que a gente faz? Quando a gente está triste, a gente usa droga. Quando está feliz, usa droga. A gente adormece todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. Sendo assim, a gente não passa pelo processo dos problemas tanto tristes e felizes da vida, nos tornando crianças em corpos velhos. Porque, sinceramente, na clínica não tem dia que parece mais uma creche do que uma clínica de adulto. Ver gente brigando por causa de bala, por causa de copo de café. Eu tinha um aqui que eu trabalhava que quando via a bandeja assim de café, eles faziam assim, ó, para ver qual copo tinha mais café. Olha isso. Ah, não, eu quero esse pedaço de frango que é maior. Por que do meu amigo é menor, maior que o meu? Pelo amor de Deus, cara. Nós somos homens, cara. E a gente briga porque o irmão pegou um pedaço de frango maior. Eu briguei porque o cara pegou 3 e eu peguei um pedaço. Ah, não, eu nem sabia que você fez isso. Mas assim, você tá me entendendo? Eu não faço isso. Olha só, um homem de 40 anos faz isso? Pelo amor de Deus, um homem de 40 anos chupa o osso e não reclama, que é o que sobrou para ele, ele não tá nem aí. Ele já é maduro, ele já passou por coisas piores na vida. Não, por Deus que não é. Por Deus que não é. Tem um exemplo. Eu nem tô sabendo o que aconteceu com você hoje. Nem sei. Tá, mas nem tô. Mas olha só. Né? Mas essa carapuça serviu? Tô brincando. Vai sair no YouTube você reclamando, hein? Vai sair no YouTube. Pode sair, eu reclamo todo dia. Olha só, falta 5 minutos para as 3, para as 4. Vamos dar 10 minutos de pausa pra gente ir no banheiro, vocês fumar um cigarro e a gente volta. Tá, pode, peraí, deixa só o Thiago falar aqui. Fala, Thiago. Isso aqui é o chamado Rei Bebê. Mas olha só, o Rei Bebê é exatamente por causa desse retardo de amadurecimento, entendeu? Que existe nos dependentes químicos. Olha só, rápido, a gente nem vai falar sobre isso, mas eu não gosto de fazer essa palestra do Rei Bebê, porque essa palestra sempre me ofendeu muito, porque eu tenho um retardo de amadurecimento. Eu não sou uma criança no corpo velho porque eu quero. Eu tenho um retardo de amadurecimento por causa das consequências do uso abusivo de droga. Então, assim, tem coisas que realmente que eu sei que eu sou infantil, mas é porque eu não amadureci, não é porque eu quero. Então, assim, eu sempre me senti bem ofendido com a maneira que muitas pessoas dão essa palestra e eu não dou essa palestra, tá? Eu, particularmente, não dou, porque eu compreendo os meus pacientes que eles têm um retardo de amadurecimento. E eu preciso de ajudar eles a se amadurecerem, não fazendo chacota
com esse retardo, porque aquela palestra vai fazer chacota com o problema que a gente tem. Eu já tive. Tá, isso é minha opinião, tá, gente? Mas assim, Mas é chacota. fique à vontade, tá? É porque eu já vi umas coisas bem, Te bem, aconselho a sabe? colocar os 12 passos em cima disso e procurar uma maneira branda como você gostaria de Sim, ouvir essa matéria. então, eu já dei uma reunião do Rei Bebê sem fazer chacota, explicando, Bem criada, né? Mas assim, eu não gosto particularmente, Bem, tá? Mas olha só pra gente terminar, ficou bem explicada essa parte da espiritualidade? Que a gente chegou a falar toda a folha da espiritualidade, a gente falou sobre ela. Então deu para matar essa matéria, que aí a gente já volta depois do intervalo, já em paradigmas. Tá? Paradigmas é um pouco maior, a gente vai precisar de dar uma acelerada, mas a gente consegue, tá? Só deixando claro pra vocês que eu não sou rei de bebê, mas quando eu sair daqui eu vou ligar pra minha Então mãe. beleza, então gente, 10 minutinhos aí, tá? São 5 para as 4, 4 e 5 a gente volta. Eu vou deixar o mesmo link, se quiser sair e voltar no mesmo link, pode, tá? Ou então deixa conectado, não tem problema não. Vou contar tudo pra minha mãe que vocês estão fazendo Ele comigo. vai contar tudo pro Marcos. Mas Eu eu vou, não sou rei de bebê. vou comprar no meu amigo porque ele me apresentou droga. E ele não está internado. Tem café ainda aí? Vocês bebem café demais. O Magrão bebeu 5 Eu vou falar para ela trazer menos café. Vou trazer só o copo pequeno, pelo menos. Eu pensei que era Coca-Cola. Tem Vamos que lá, deixar vamos os copos pequenos. Tem que esconder os copos grandes. Não, mas tem que deixar os copos. Ele tá achando que é Coca-Cola. Então você não gosta de dar essa palestra do Rei Bebê? Ou... Nunca dei. Eu dei uma vez só para contrariar as pessoas que estavam andando. Porque tem um amigo meu que ele é o rei dos reis. E ele é terapeuta. E ele dá essa palestra fazendo maior chacota. E aí um dia que eu vi uma palestra dele, eu chamei ele e falei assim, você sabe que você está falando de você mesmo, né? E ele? Que eu vou ser o rei dos reis. Aí ele deu risada e continuou dando as palestras, não estava nem aí. Ele era tão infantil que ele nem se ligou o que eu falei. Mas a gente tem que trabalhar a nossa dificuldade, porque isso também não faz Eu sentido. tinha um paciente que tinha 60 e poucos anos. Eu falava para ele, eu falava, rapaz, ó, você é o famoso Rei Bebê que eu sempre escuto. Mas assim, eu não usava termos pejorativos, nem ficava fazendo aquelas brincadeiras, toda aquela... Se você ler aquela palestra, ela é pejorativa, entendeu? Aquilo lá, eu sinceramente, eu tenho medo de dar aquela palestra, é um problema. Você se sente mal. Não, eu tenho medo de alguém se levantar e falar, qual é? Tá falando que eu sou assim, até para fazer um de mim. A carapuça serve para certas pessoas. Vai servir para todo mundo. Você estava falando... Mas assim, eu dar uma palestra para ofender as pessoas, qual é meu papel? Meu papel é ficar criticando, zombando dos seus problemas. Então assim, se eu sou terapeuta em dependência química e eu entendo que o dependente químico é infantil em vários aspectos, eu preciso entender o porquê que ele é infantil nesses aspectos. E não zombar dessa infantilidade dele. Entendeu? Falou que é um retardo de amadurecimento. Você está falando, você está no momento de intervalo, mas aproveitando esse gancho. Falando disso também, olhando pela ótica do tratamento, de repente você não pode startar o cara para que ele entenda essa infantilidade e comece a entender que os atos dele são infantis? Sim. Na verdade, a gente precisa incentivar todos os pacientes que têm problema de dependência química a puxar a responsabilidade para eles. Aí, como que eu vou ajudar um dependente químico a amadurecer? Né? Deixa eu parar isso aqui, senão vai ficar muito...